Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitória e estou aqui com a minha dupla Gabriele. Sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre prevenção e profilaxia na odontologia. Hoje vamos abordar temas fundamentais para a manutenção da saúde bucal, explorando as melhores práticas para prevenir doenças dentárias e gengivais. Preparem-se para aprender dicas valiosas que podem transformar a saúde bucal e prevenir de problemas futuros. Vamos começar? Abordando um pouco sobre o assunto de profilaxia, vamos abordar os seguintes materiais: escova tradicional, escovas elétricas, irrigadores dentais, escovas interdentais, cremes dentais, fio dental, enxaguadores e clareadores. Falando agora um pouquinho sobre as escovas tradicionais, escolher a escova ideal é crucial para fazer uma boa manutenção da higiene bucal e evitar problemas dentários. Aqui iremos dar algumas dicas para vocês escolherem a escova perfeita para o seu paciente. O primeiro deles é a cabeça da escova. Nela devemos prestar atenção em duas características: o tamanho e o formato. No tamanho, a cabeça pequena é a medida ideal para que possamos conseguir alcançar todas as áreas da boca, incluindo elas, áreas posteriores dos dentes e ao redor dos molares. Sobre o formato, cabeças arredondadas ou ovais são preferíveis, pois elas se adaptam muito melhor à anatomia da nossa boca, fazendo com que a nossa limpeza seja muito mais eficiente. O próximo tópico é a pega da escova. Nela também teremos duas características a serem discutidas: a ergonomia e o comprimento. Sobre a ergonomia, a pega deve ser confortável e fácil de pegar. Preferencialmente, utilize escovas que possuam materiais emborrachados ou siliconados, para que assim evite que a escova escorregue de sua mão. Falando sobre o comprimento, ela deve ser longa o suficiente para que alcance todas as áreas de sua boca. Ela geralmente é fabricada de 15 a 19 centímetros. O próximo tópico abordado são as cerdas da escova. Nele, prestamos atenção em três características muito importantes: a dureza, a disposição e as pontas das cerdas. Sobre a dureza, as cerdas macias são recomendadas para a maioria das pessoas, pois por serem leves, acabam não causando agressões às gengivas e aos esmaltes dentais. Ponta das cerdas. A ponta das cerdas, sendo arredondadas, elas ajudam a proteger os esmaltes dos dentes e as gengivas. Disposição. A disposição das cerdas em multi-alturas ou em cerdas cruzadas facilitam muito mais a limpeza entre os dentes e também nas linhas gengivais. Algumas dicas adicionais que trazemos a vocês hoje é a troca regular das escovas de dente. É recomendável a troca das escovas dentais de 3 em 3 meses, ou em caso de doenças virais, troque assim que você se recupere 100%. Possuímos também algumas necessidades especiais, como em pacientes que possuem gengivas sensibilizadas ou pacientes que possuem aparelhos ortodônticos. Neste caso, precisamos usar algumas escovas especiais. Iremos abordar esse assunto posteriormente. Falando um pouquinho sobre as escovas interdentais, elas são projetadas especialmente para limpar entre os dentes, onde a escova tradicional pode não chegar. Agora eu vou falar um pouquinho especialmente sobre cada uma e suas diferenças. Falando um pouquinho sobre as escovas interdentais comuns. Essas são escovas de pequenos cilindros com cerdas na extremidade. Elas vêm em diferentes tamanhos justamente para se adequar entre os pequenos espaços entre os dentes e podem ser utilizadas tanto para higienização ao redor de aparelhos ortodônticos quanto para pessoas com espaços interdentais mais amplos. Falando um pouquinho sobre as escovas interdentais cônicas, e como o próprio nome já diz, elas têm uma forma cônica, com cerdas mais finas em uma extremidade e mais grossas na outra. Elas são úteis justamente para limpar espaços interdentais de diferentes tamanhos. Outro exemplo das escovas interdentais são as em forma de disco. Elas são justamente para limpar ali em volta do aparelho ortodôntico e espaço entre os dentes mais amplos.
Por último, mas não menos importante, temos as interdentais elétricas, que são parecidas com as escovas elétricas, pois elas têm uma cabeça giratória para ajudar a remoção da placa bacteriana e dos resíduos de comida que ficam ali entre os dentes. Temos também os irrigadores bucais, ou conhecidos como irrigadores dentais ou jatos de água. São dispositivos que liberam jatos de água pressurizados, facilitando a limpeza de áreas onde as cerdas da escova não alcançam. Temos diversos tipos de irrigadores: os irrigadores de balcão, os irrigadores dentais portáteis, os irrigadores dentais de mesa, os irrigadores dentais de ponta única e múltiplas. Os irrigadores dentais possuem várias vantagens, incluindo a remoção eficaz da placa bacteriana e resíduos alimentares. Lembrando que para poder escolher o nosso irrigador dental ideal, devemos considerar a facilidade de uso, a capacidade de reservatório da água, a potência do jato, entre outros. Falando agora um pouquinho sobre as escovas elétricas. Todas as escovas elétricas têm características e tecnologias diferentes. Falando um pouquinho sobre as escovas elétricas rotativas. Elas têm uma cabeça que gira em movimentos circulares para a limpeza dos dentes. Falando um pouquinho agora sobre as escovas elétricas oscilantes. Diferente das rotativas, elas oscilam de um lado para o outro e podem entregar uma limpeza mais suave. Outro exemplo das escovas elétricas são as sônicas. Essas usam vibrações com uma alta frequência, e igual às oscilantes, elas são mais suaves. E também temos a elétrica de ultrassom, que usa uma tecnologia de ultrassom e é bem utilizado no dia a dia dos consultórios odontológicos. Os cremes dentais, conhecidos também como pastas de dente, possuem suas formulações e características diferentes, assim como seus benefícios. Temos pastas de dentes com flúor, lembrando, toda pasta de dente possui uma certa porcentagem de flúor. Cremes dentais para sensibilidade dentária, cremes dentais para controle de tártaro, cremes dentais para branqueamento e cremes dentais naturais ou orgânicos. Fios e fitas dentais. Ambos são utilizados para remover a placa bacteriana. O que difere um do outro é a proporção do fio e as suas características. Clareadores. Temos dois métodos. O primeiro método é onde o paciente faz o tratamento caseiro, onde é confeccionada uma moldeira e o próprio paciente faz na sua casa. E temos também o de consultório, onde é realizado 100% pelo dentista. Como já citado nas aulas de materiais dentários, além dos materiais de profilaxia, os materiais de prevenção ajudarão a reduzir os danos causados por alguns problemas que no futuro poderiam se tornar doenças. O primeiro material que iremos falar hoje são os selantes de fissura, onde o seu material pode ser autopolimerizado ou fotopolimerizado, ou seja, curados quimicamente ou por meio da luz. Os selantes de fissura são muito citados na odontologia preventiva, pelo seu baixo custo e sua alta eficácia. A sua aplicação ela é feita da mesma forma onde vimos nas aulas de resina composta. Fazemos o condicionamento ácido, utilizamos os adesivos e assim aplicamos os selantes, utilizando após o fotopolimerizador. Estudos mostram que os selantes de fissura ajudam a reduzir a doença cárie nos dentes. Nós utilizaremos esses selantes quando vier algum paciente ou paciente pediátrico com fissuras muito grandes, onde a higienização se torna quase impossível. Utilizaremos o selante de fissura, como citado anteriormente, para minimizar essa abertura, facilitando a escovação e a higienização do local, assim evitando com que a bactéria fique ali por muito tempo. Protetores bucais. Eles são utilizados na odontologia para proteger toda a nossa região bucal, ou seja, os dentes, a mandíbula, a gengiva, os lábios. Eles têm essa função, então, de proteção devido a atritos que podem acontecer, por exemplo, em esportes, em luta. Então, é justamente para estar prevenindo qualquer tipo de laceração que pode estar acontecendo dos tecidos moles e deslocamento até dos dentes. Então, essa plaquinha, esse protetor bucal, ele vai estar protegendo de qualquer atrito que pode estar causando devido ao esporte. Exemplo número 1 são os protetores pré-fabricados. Esses modelos são encontrados prontos em lojas de artigos esportivos.
Eles fornecem, então, um conforto mais limitado por ser feito, então, de um material mais rígido. Segundo exemplo, então, são os protetores moldáveis. Eles são termoplásticos. Então, a gente vai estar colocando eles ali numa água quente e vai estar moldando ele de acordo com a boca do paciente. São um pouco mais confortáveis do que o mencionado anteriormente, que são os pré-fabricados, porém, eles são mais rígidos e podem ser bem desconfortáveis se for moldado ali incorretamente. Terceiro e último exemplo, mas não menos importante e o mais indicado, que são então os protetores personalizados. Eles são fabricados ali no consultório mesmo, com o dentista, e são feitos a partir do molde da boca do paciente. Esses sim são confortáveis e são maleáveis porque vai ser feito de acordo com a boca do paciente, proporcionando então mais proteção e conforto. Acrescentando então um pouquinho mais sobre os protetores bucais, eles não são indicados somente para quem, por exemplo, luta boxe, são indicados para quem pode estar correndo um risco de queda, pessoas que andam de skate. Então é muito importante sim a gente estar realizando o uso desses protetores bucais. Temos então os enxaguantes bucais com flúor, onde a sua utilização ajudará no fortalecimento dos esmaltes dentais. Além dele, temos também os enxaguantes antissépticos, onde a sua utilização ajudará na prevenção e controle das doenças gengivais também, além de ajudar a matar as bactérias. Para os pacientes que reclamam do mau hálito, temos também os enxaguantes bucais que são especificamente para o mau hálito. Eles ajudarão a neutralizar o odor causado pelas bactérias dentro da boca. Temos como uma outra opção também os enxaguantes para sensibilidade dentária, onde ele terá ativos como o nitrato de potássio, que também ajudará a aliviar na sensibilidade dentária. Vale ressaltar, mais uma vez, que o enxaguante bucal ele não é substituto de uma boa higiene bucal. Ele apenas será um complemento. Agentes dessensibilizantes são substâncias utilizadas na odontologia para estar evitando ali o desconforto, então, da sensibilidade dentinária. Por exemplo, ali quando a gente bebe uma bebida quente, uma bebida fria, doce ou até mesmo ácida e acaba causando ali, então, esse desconforto no nosso dente. Mas quais são, então, os principais agentes dessensibilizantes? Exemplo número 1 são os fluoretos. Eles são utilizados de diversas formas, como, por exemplo, em gel, em pasta de dente. E eles ajudam, então, a estar fortalecendo o esmalte dentário e obstruindo os túbulos dentinários, reduzindo, então, a sensibilidade. Segundo exemplo é o nitrato de potássio. Esses geralmente vão ser encontrados nas pastas dentais. Eles vão agir ali, então, despolarizando os nervos de dentro dos túbulos dentinários, tornando-os menos reativos aos estímulos externos. Terceiro exemplo são os oxalatos. Eles vão estar reagindo ali com o cálcio da dentina para estar formando o oxalato de cálcio, que vai precipitar e bloquear os túbulos dentinários. Quarto exemplo são as resinas e os adesivos dentinários. Eles são aplicados pelo próprio dentista, pelo profissional, e eles vão estar selando então os túbulos dentinários, proporcionando ali um alívio da sensibilidade. Quinto exemplo é a hidroxiapatita. Então elas são utilizadas para estar remineralizando a dentina exposta e estar selando os túbulos dentinários. Esses agentes, eles podem estar sendo aplicados então de duas formas, por exemplo. Eles podem estar sendo aplicados pelo profissional ou o uso domiciliar. Outro método muito utilizado na odontologia preventiva é a fluoretação, onde nada mais é do que a aplicação do flúor, fazendo com que o nosso esmalte do dente seja fortalecido, ocasionando com que não ocorra tão facilmente a desmineralização do dente causada pelos ácidos. A fluoretação possui várias consistências, sendo elas a água fluoretada, que nada mais é do que a adição do flúor na água potável. Ela é uma das mais eficazes e econômicas que possuímos no mercado. Géis e espumas fluoretadas são as que são aplicadas no próprio consultório com a utilização e auxílio das moldeiras. Vale lembrar que os cremes dentais e enxaguantes dentais também possuem flúor, então fazendo a utilização destes materiais na sua higiene de forma correta também fará com que o seu esmalte seja fortalecido. Vou trazer um alerta vermelho para vocês. Devemos sempre lembrar de fazer um balanceamento correto dessa utilização do flúor. Se não fizermos em equilíbrio essas aplicações, podemos trazer uma condição chamada fluorose,
A fluorose nada mais é do que manchas brancas ou amarronzadas nos esmaltes dos dentes. Devemos, então, sempre orientar os pacientes e também nos monitorarmos para fazermos essa aplicação correta do flúor. Contenção ortodôntica. Esses são aparelhos utilizados após a remoção do aparelho ortodôntico para estar mantendo, então, os dentes ali na sua posição correta e não estar retornando para a sua posição original. A gente tem diversos exemplos de contenções. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é a contenção fixa, que se trata, então, de um fio metálico que fica colado ali na face interna do dente. Segundo exemplo é a contenção removível. Ela é composta, então, de resina acrílica e fios metálicos. Falando um pouquinho sobre a duração, ela vai variar, então, de paciente para paciente, mas geralmente ela é recomendada ali indefinidamente para ser utilizada, né? Então, todos os dias durante a noite. Ou, se for a contenção fixa, só manter a boa higiene e utilizar ela para sempre para os dentes não voltarem à sua estrutura original. Outro material muito utilizado e conhecido na odontologia preventiva são as placas mio-relaxantes. Elas são indicadas para pacientes que possuem DTM, bruxismo, dor orofacial, cefaleias tensionais relacionadas à tensão muscular mandibular e problemas de oclusão. As nossas placas trazem alguns benefícios, como a redução da atividade muscular, a proteção dos nossos dentes e o restabelecimento da oclusão, também alívio da dor e melhora do sono. Dentro desse grupo das placas mio-relaxantes, possuímos 3 tipos de placas. As placas de Michigan, que são comumente utilizadas para manter a posição confortável e estável da sua mordida. Outra placa muito famosa é as placas de bruxismo. Elas são comumente utilizadas por pacientes que têm a mania de ranger os dentes. Elas são geralmente confeccionadas de uma forma mais espessa para que consigam suportar a força gerada. E por fim, as placas de reposicionamento mandibular. Elas são comumente utilizadas por pacientes que têm problemas na oclusão e ela tem o papel de reposicionar a mandíbula. Falando um pouquinho, então, sobre a profilaxia de consultório. Você sabe o que é profilaxia de consultório? Ela é uma limpeza que é realizada pelo profissional no consultório odontológico. Ela vai estar realizando ali, então, a remoção da placa bacteriana e do tártaro que fica acumulado ali, então, ao redor dos nossos dentes e da nossa gengiva. Não melhora somente a aparência dos dentes, mas também vai estar ajudando a prevenir ali doenças bucais, por exemplo, cáries, periodontite, gengivite. Então, por isso que é muito importante a gente estar realizando essa profilaxia a cada 6 meses no consultório odontológico. Na profilaxia de consultório, são utilizados diversos materiais para realizar a limpeza, a remoção do tártaro e o polimento dos dentes. Exemplo número 1 são as curetas. São instrumentos manuais e essenciais para estar realizando essa profilaxia, principalmente na remoção do tártaro. Segundo exemplo são as escovas de Robinson. Elas são utilizadas juntamente com um contraângulo para o polimento dos dentes. Terceiro exemplo, então, são as taças de borrachas. Elas também são acopladas ao contraângulo e também servem para estar realizando ali o polimento dos dentes. Quarto exemplo é a pasta de profilaxia. Ela é um material abrasivo utilizado em conjunto com escovas ou taças de borracha para polir os dentes. Essas pastas, elas contêm abrasivos suaves que ajudam na remoção das manchas e da placa bacteriana e também contribuem para a manutenção da superfície lisa dos dentes.